Fala, Pedrão. Oi, Marta. Olá. Fala, Pedrão. Opa, e aí, Enzo, tudo bom? Tudo bem e você? Também, Cansado tudo bom. dessa pandemia aí? Nossa, nem fala. Já faz tempo, hein? É, você tá... Opa, não sei o que eu fiz aqui. Você tá morando em Campinas? Onde? Você tá trabalhando aonde? Ou você tá só estudando? Peraí, como é que você tá? Não, não. Na verdade, eu descobri hoje que eu finalmente me formei, passei na última matéria que eu precisava. Eu trabalho atualmente no iFood. O iFood ele até deixa você trabalhar de forma remota. Eu tenho muita gente do meu time que está espalhada no Brasil inteiro. Mas agora, por causa da pandemia, eu voltei para Santo André. Mas nas condições normais, eu estava trabalhando lá em Campinas mesmo, que é onde eles têm a sede. Ah, cara, eu não vou aguentar, mas vou fazer a piada. Você tá fazendo muita entrega? Achei que você ia pedir cupom, porque também o que eu escuto de fazer cupom, pô, dá pra você me mandar uns cupom? Ah, eu não uso o iFood, então eu não sei o que que é isso. Mas aproveitando, mas dá para mandar cupom? Não, Tô brincando. não é da minha área fazer isso. Nossa senhora, que legal. Peraí, eu te cumprimentar. Fala, seu Nelson, tudo bem? Nelson e Isadora estão sempre assistindo todas as lives aqui. Muito bem, gente. Enquanto o pessoal está entrando aqui, o pessoal está entrando, dá só um minutinho aqui, Pedrão. Enquanto isso, Claro. eu desligo o meu. A trilha sonora que Pronto. você vai pondo aí no começo. Eu sempre ponho a trilha sonora. E aqui eu estou pondo a trilha sonora do filme X-Men. Tudo bem? Bom, gente, então deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso ex-aluno Pedro Gomes. Pedro Gomes foi nosso aluno desde o maternal, Pedro? Desde o maternal, eu tô no Desde o singular. maternal, fez colégio com a gente, fez um ano de cursinho com a gente. E é um Fiz prazer 2 anos de revê-lo. cursinho. 2 anos? Então tá bom. 2 anos. Então, prazer em revê-lo. E antes Pô, de mais prazer é o nada, meu. em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria te agradecer a você dispor de algum tempinho para ajudar os nossos alunos a escolherem direitinho a carreira e até para dar outras ideias de como é faculdade, etc, etc, etc. Uhum. Pedro, então vamos começar assim. Como que você escolheu essa carreira? Tá. Foi um pouco de um chute guiado. Na época do ensino médio, eu gostava bastante da parte de exatas, de matemática e física. Então aí quando eu comecei a filtrar as coisas, eu pensei assim, provavelmente eu acho que eu me daria bem em alguma engenharia. Aí eu comecei a ver os tipos de engenharia que tinha. Aí eu nunca tinha tido nenhum contato com computação, não sabia programar, não fazia a menor ideia como é que programava, não entendia. Meu uso ao computador era realmente limitado a entrar no Facebook, jogar jogo e ver vídeo, era isso. E aí eu conheci umas pessoas e eu comecei a pesquisar na internet, e aí eu via que a descrição que as pessoas falavam do que é a área de computação, eles falavam que era uma área que tem muito a ver com lógica. Você usa muita lógica. E eu gosto disso Não daí. tenha dúvida. Aí eu peguei e falei assim, então engenharia, parte de exatas, acho que é isso que eu quero, computação, acho que tem a ver com lógica, deve ser uma coisa que eu acho que eu vou gostar. Falei, vou nessa. Aí eu entrei em engenharia de computação na Unicamp em 2015. Uhum. Aí eu fiz uns 3 anos e meio, 4 anos da engenharia. E aí depois eu acabei decidindo mudar para ciência da computação. Aí o motivo que eu fiz essa troca é porque assim, quando eu entrei na engenharia, um dos motivos que eu também tinha escolhido a fazer engenharia é que todo mundo sempre fala que engenharia é um diploma que você consegue trabalhar em muitas áreas. Abre muitas oportunidades, muitas portas para você trabalhar quando você tem um diploma de engenheiro.
E como eu não fazia a menor ideia com o que eu queria trabalhar, eu falei assim, pô, parece legal eu escolher uma coisa que me abre bastante porta. Dentro da faculdade, conforme eu fui tendo contato com a programação pela primeira vez, eu fui gostando bastante. Uma das áreas que você pode trabalhar como cientista da com esse diploma de ciência da computação, de engenharia de computação, é trabalhar como programador, como desenvolvedor. Uma pessoa que Uhum. vai criar programas, vai escrever linhas de código e tal, criar o que a gente chama de software. E aí eu comecei a cada vez mais gostar disso daí. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a filtrar mais, falar, não, acho que eu vou querer trabalhar como desenvolvedor, eu comecei a pesquisar o que precisava para você ser um desenvolvedor. E eu tanto falando com veteranos que já tinham se formado, pessoas que eu conhecia que já tinham trabalhado, pesquisando na internet, eu descobri que você trabalhar com desenvolvedor não faz diferença se você é um cientista da programação, ou seja, se você fez ciência da computação, ou se você fez engenharia de computação, ou se você fez análise de sistemas. Para você ser Uhum. desenvolvedor, é só importante você ter um diploma da área de tecnologia, dessa área de computação. E querendo ou não, o curso de engenharia ele é muito mais pesado que o curso de ciência da computação. Então, como eu já tinha filtrado isso e os pontos específicos da engenharia de computação, que é trabalhar bastante com parte de eletrônica, que é a parte de mexer em circuito, você calcular corrente, tensão das coisas, essa parte eu não gostava da engenharia. Então, eu percebi que eu me esforçar mais para pegar o diploma de engenheiro, que ia abrir tantas essas portas a mais, muitas dessas portas eu não estava interessado em trabalhar como parte de engenharia. Mas eu estava gostando muito da parte de computação. E como o curso de ciência da computação ele é um curso que tem menos créditos, crédito é um termo que se usa geralmente em faculdade, Para aula, é né? isso. Quando você fala Carga uma horária aula tem isso, de crédito. carga horária. Exatamente, exatamente. E aí eu acabei decidindo mudar para ciência da computação, porque ia chegar no fim que eu queria, era uma forma mais rápida, mais fácil, e aí foi por isso que eu acabei mudando para ciência da computação. Ô Pedro, apesar da gente ouvir tanto falar, chega a ser até um termo corriqueiro, Uhum. desenvolver software, programar. Tá, a gente Sim, entende mais ou menos o que é isso, mas você pode dar um exemplo prático claro, de um programa que você faz? Pode ser até do teu dia a dia, do teu cotidiano, claro. só para o nosso aluno entender o que é mão da massa, né? Aliás, uma Uhum. curiosidade, quando eu comecei a minha carreira, a minha primeira faculdade, pra vocês verem como são as coisas, acho que pouca gente sabe disso, mas eu comecei fazendo engenharia, né? E eu me lembro que uma das primeiras matérias que eu tive foi de programação. Naquela época a gente usava o Fortran, Fórmula Translation. Nossa, Então, Fortran antigão, antigão, você me antigão. chama, esse teu nossa aí, você me chamou de velho assim, mas é verdade, pô. Mas eu me dei bem, até que eu gostei meio dessa área, mas eu rodava os programas, não acertava um. Eu achava que ia dar certo, então não foi legal, não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta mesmo. Não tem jeito. Mas dá um exemplo pra gente aí de Claro, algo bem tangível, de programação. tá. E, meu, realmente programação é qualquer coisa que for rodar em um computador. Desde jogo até o Facebook, o Instagram, um Excel, uma planilha, tudo isso precisa ser desenvolvido. A programação nada mais é do que uma receita. E uma receita que quem vai consumir essa receita é o computador. Então vou falar, por exemplo, sobre o que eu faço. Tá bom. O nome bonito para o que eu faço é desenvolvedor back-end. O que seria o back-end? Para falar do back-end, vou falar também do front-end. Então, por exemplo, do iFood. Quando você abre lá o aplicativo do iFood, você vai ver lá os ícones, você vai ver as listagens dos restaurantes, quando você clica em um botão aparece alguma coisa, enfim. Tudo isso daí que está acontecendo para você, para o usuário ali no dispositivo, é o que a gente chama de front-end. Então existem pessoas que às vezes fazem até ciência da computação, engenharia da computação, e são especializadas nisso, em fazer o design, o visual de alguma coisa. Exatamente. Esse, por exemplo, é um nicho de pessoa, que é o front-end. Eu trabalho com back-end. O back-end é uma coisa que acontece no servidor, acontece por trás. O usuário muitas vezes nem tem noção do que está acontecendo. Então, por exemplo, o iFood tem, acho que se não me engano, mais de 100 mil restaurantes cadastrados no nosso banco de dados. Aí você vai querer filtrar no seu aplicativo lá, você vai querer que apareça só os restaurantes que estão
perto de você. Se você está em São Paulo, você não precisa ver um restaurante que está em Manaus. Uma coisa que eu poderia fazer é simplesmente mandar para o seu celular todos os restaurantes que existem no iFood. E aí o seu celular vai ficar responsável em calcular, opa, deixa eu ver onde é que eu tô e deixa eu ver quais são os restaurantes perto de mim. Daria para fazer isso, só que seria péssimo. Por quê? Seu computador, primeiro que seu celular provavelmente não teria capacidade para fazer isso, porque é uma conta difícil você geolocalização. Não é tão trivial assim. Outra coisa, eu não preciso te mandar todos esses dados. Então aí o que acontece é, coisas por baixo do pano acontecem no servidor. Então ao invés de eu te mandar todos os restaurantes, a única coisa que vai acontecer é você vai me mandar a sua localização. E aí eu, como desenvolvedor back-end, eu vou programar lá no servidor para, tá, então eu vou receber essa sua localização, vou filtrar aqui para os restaurantes que você quer e já vou te mandar diretamente os restaurantes que você precisa ver, ou que você quer ver. Eu, por exemplo, atuo num time de contas, que é o time de account. Então eu cuido das contas do iFood. Então, mesma coisa. Quando você quer logar lá no iFood, aparece lá, enzo@gmail está tentando entrar no iFood. Ele tem uma conta já registrada? Essa verificação ele não vai fazer no seu celular. Ele vai mandar isso para algum lugar. É nesse lugar que eu trabalho, é nesse servidor, no back-end. Então, assim, isso é realmente a ponta do iceberg. É uma área que dá para você atuar, é a área que eu atuo. Mas, assim, não necessariamente você precisa ser, inclusive, um desenvolvedor se você faz ciência da computação. Porque o desenvolvedor ele está realmente na criação do software, na programação, em criar uma coisa para o computador consumir. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar um tempinho e eu tenho amigos que trabalham na área de segurança. Já é um outro nicho. A pessoa não necessariamente vai precisar construir tanta coisa, mas ela vai precisar ter o conhecimento de analisar um código, tentar encontrar brechas num sistema, tentar encontrar vulnerabilidades. Então, também é uma outra área que não necessariamente você está programando. Uma outra área também que tem muita procura hoje em dia, e geralmente pessoas da parte de computação que atuam, chama Business Intelligence, ou cientista de dados. Então, por exemplo, assim, eu tenho um amigo que ele trabalha na Nestlé nessa área, e aí ele me contou esse caso. Então, por exemplo, assim, quando você entra numa farmácia, tem lá, cada produto fica num lugar. Aonde esse produto vai ficar é friamente calculado. Existe toda uma lógica por trás disso. E como que eles chegam nessa conclusão? Por exemplo, como que eles chegam na conclusão, eu vou deixar a minha barra de chocolate aqui na entrada, eu vou deixar ali no caixa, na fila? Eles colhem dados desse lugar. E aí o cientista da programação, o cientista de dados, ou a pessoa que atua na Business Intelligence, ele vai tentar extrair informação de dados. Então ele não vai ser uma pessoa que necessariamente vai ficar criando programas novos. Não, ele vai ser uma pessoa especializada em eu recebo um monte de dados, que informações eu consigo tirar disso? Também, essa é uma pessoa que pode fazer ciência da computação e não atua como desenvolvedor. Ô Pedro, então nós vamos fazer o seguinte. Você deu vários exemplos aqui, alguns eu nem imaginava. Achei legal. Mas vamos fazer o seguinte. Então vamos dividir o nosso papo. Claro. A gente entender o que faz um cientista da computação. Tá. E é o seguinte. Você fez na Unicamp, certo? Tá? Você Isso. concluiu já. Você concluiu na Unicamp. Isso. Na sua opinião, esse curso de ciências, nós fizemos, só para você entender, nós fizemos várias lives com o pessoal que fez, quer ver só? Jogos, né? A parte de jogos, a parte de segurança digital, jogos digitais, tá? Quando se fala em ciência da computação, é mais abrangente do que jogos digitais, segurança. Então vamos falar um pouquinho de teoria de conjuntos. Quem faz ciência da computação pode ser um desenvolvedor de jogos digitais, mas a recíproca não é verdadeira. Né? Ciência da computação é um conjunto maior, tem mais coisa para fazer. Sim, sim. Exatamente. Olha, vou falar a verdade, eu não conheço nenhuma atuação, nenhum emprego cujo requisito você precisa fazer única e exclusivamente ciência da computação. Sempre vem ciência da computação e outras coisas. Porque a ideia da ciência da computação é você aprender como usar um computador para resolver os seus problemas. Que problema? Qualquer um, de forma genérica. Um problema que você pode considerar, por exemplo, eu queria fazer o meu computador
rodar uns jogos legais, fazer uns jogos legais para computador. Beleza, a pessoa que faz esse curso de jogos, ele já está se especializando nessa área, já está buscando conhecimento dessa área. Quando você faz ciência da computação, você vai aprender de uma forma generalizada. O como que você usa o computador para resolver problemas. Aí quando a gente fala assim, que problemas você consegue resolver com o computador? Putz, um monte. E aí cada lugar que você consegue resolver o problema usando um computador, seja para solucionar ele de forma mais rápida, mais eficiente, enfim. Aí é uma área de atuação da pessoa. Então você tem o desenvolvedor de jogos, por exemplo. Então lá na Unicamp, vamos falar um pouquinho do curso da Unicamp, porque pode ser que muitos dos nossos alunos estejam interessados. Olha o nosso Pedrão aí. Aí, Pedrão, tudo bem? Xará teu aí de Cachoeira Paulista. Então, então é o seguinte, quando na Unicamp, então na parte de ciências da computação, você vê de forma generalizada, mas existe especializações dentro da graduação, por exemplo, para jogos digitais, tem matéria específica para isso ou não? Você não sai com um diploma específico, tem até existe alguns diplomas bem específicos que você consegue fazer, mas eu vou falar a verdade, eu acho que não estava mais, acho que eles tinham parado de fazer isso. Mas o que tem é, por exemplo, assim, que eu acho muito legal do curso de engenharia, da ciência da computação. Você vai ter as matérias obrigatórias para fazer. Então eles vão te dar, olha, todas essas matérias aqui você precisa fazer todas. E vai ter um conjunto de matérias que eles vão falar assim, olha, aqui tem 30 matérias, você escolhe 15 para você fazer. São as eletivas, né? Exatamente. E aí dessas matérias, você encontra não vou falar especialização, porque você não sai especialista nesse assunto, mas você consegue abordar esses temas. Então, por exemplo, assim, você tem uma dessas matérias que eu cheguei a fazer, que é Machine Learning, que é você ensinar um computador a aprender coisas sozinho. Então, assim, eu não trabalho com nada disso. Mas, por exemplo, a minha professora lá, ela era expert na área. Ela trabalhava com o quê? Ela tinha ensinado um programa quando você manda para ele uma foto de uma pinta que a pessoa tem no corpo. E esse programa conseguia calcular qual a chance disso daí ser um câncer. O programa que ela fez acertava com uma precisão, se não me engano, de 80% a 85%. Enquanto um médico dermatologista, se ele só olhasse a foto, se ele só olhasse sem fazer nenhum exame, se não me engano, a taxa de acerto era de 60% a 70%. Então, por exemplo, ela se especializou nesse assunto de você pegar um computador e ensinar ele a resolver um problema sozinho. É uma área da computação, chama a parte de Machine Learning. Você tem matérias da parte de segurança. Eu não fiz nenhuma, mas tem gente que gosta. Aí você vai fazer criptografia. Certo. Você vai fazer criptografia, você pode fazer uma matéria sobre segurança digital, enfim. Por exemplo, tem algumas matérias dessas eletivas que chamam engenharia de software, que são métodos de você desenvolver software. Porque desenvolver software não é só você sentar e começar a digitar um monte de coisa. Tem um monte de preparação, um monte de métodos de você fazer isso. Então, você, por exemplo, se você tivesse interesse em trabalhar com isso, você poderia fazer essas matérias de engenharia. Então, você não sai com um diploma assim, cientista da computação com especialidade em segurança. Não, isso aí não tem. Mas você pode usar essas matérias, que tem um monte lá, para você adquirir esse conhecimento. E lá na Unicamp tem pós-graduação nessas áreas mais aprofundadas? Tem várias também, né? Tem um cardápio legal. Tem mestrado, doutorado, um monte, assim, realmente tem bastante. Inclusive a Unicamp é um grande polo de pesquisadores na parte de computação. A Unicamp foi o primeiro curso de computação do Brasil. É o Vale do Silício, né? É chamado Vale do Silício do Brasil, né? Sim. Essa região do Unicamp. São Carlos também, eu acho que é toda essa região, né? São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Recife, são grandes polos de tecnologia. São lugares onde se encontram muitas empresas de tecnologia. Em Campinas tem, assim, um monte. Assim. Eu sabia que tinha muitas, mas quando eu cheguei lá eu fiquei surpreso de quantas tinham. Agora uma pergunta. Eu sei que você vai achar engraçado, mas, por exemplo, ciências da computação, parte de ciências exatas, evidentemente que um aluno que vai fazer segue essa área, ele tem que ser, ou tem que entender, pelo menos, matemática. É possível uma pessoa fazer um curso de ciências da computação sem gostar de matemática? Uma boa pergunta. Olha, Enzo, eu diria que sim.
Porque ainda assim, quando você fala de matemática, tem coisas de matemática que eu gosto e tem coisas de matemática que eu não gosto. Sei lá, eu gostava talvez de fazer, sei lá, geometria, mas talvez eu não sou uma pessoa que gosto de, sei lá, funções. Estou dando um exemplo genérico. A computação, eu não fico, assim, por exemplo, eu que trabalho como desenvolvedor, eu não fico usando a matemática, assim, cálculo, física, fico usando integral, derivada, eu não uso isso no meu dia a dia e a maioria dos desenvolvedores não usa isso. Falar real, assim, o meu conhecimento de matemática para fazer o que eu preciso fazer hoje, eu acho que no ensino médio eu já tinha esse conhecimento. Não é nada avançado. Mas, pelo curso de ciência da computação ser um curso mais genérico, você vai precisar se aprofundar um pouquinho nas matérias de cálculo. Você vai ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, Ah, física 1, tá. física 2. Você vai precisar aprender essas coisas, de fato. Mas isso acontece, por exemplo, até no mundo de engenharia. Em engenharia você vai aprender muito cálculo, muita física. Mas tem muitas pessoas que atuam em certas áreas por causa do diploma de engenharia e não necessariamente utilizam matemática no dia a dia. Então, Tá assim, certo. você não precisa ser um fissurado em matemática para gostar de computação, de forma alguma. De forma... Ó, eu, por exemplo, não gostei muito da parte de cálculo na faculdade. Tive um pouco de dificuldade, não achei muito interessante, minha percepção. Mas adorei a parte de computação, entende? Então eu não acho que são coisas tão ligadas assim, não. Dá para você Mas, fazer essa separação. mas você tem que passar na matéria de cálculo porque faz parte daquelas De fato, matérias básicas que sim. você tem. Não Sim, adianta, sim, né? isso Você sim. não consegue. Isso Ah, aí não dá. Pedro, vamos falar de uma coisa. Agora que a gente entendeu mais ou menos como que é. Duração de 4 anos, é isso? Não, a ciência da computação na Unicamp é 5 anos porque ela é noturna. Então você puxa menos créditos Ah, por tá. semestre. Mas tem muitos lugares que são 4 anos porque daí é diurno. Mas, por exemplo, na Entendi. Unicamp você consegue se formar em 4 anos. É só você puxar mais matéria, eles deixam você fazer isso. Mas o Ah, recomendado, o esperado, é 5 anos. agora, esses daqui, essa história de fazer uma faculdade à noite também tem prós e contras. Pode ser que você dure um ano a mais, mas por outro lado, para conseguir estágio é mais fácil. Você concorda com isso? Concordo plenamente, sim. E a Unicamp em si, ela tem uma coisa que eu gostava muito, e muita gente gosta, que é assim, para você se formar, você precisa fazer as matérias que eles estão falando. Então você precisa fazer a matéria chamada Cálculo 1. Se Hum. você vai fazer a matéria de Cálculo 1 com a sua turma, com a turma de engenharia, você vai fazer de manhã, de tarde, de noite, é indiferente. O importante é você fazer essa matéria. E como tem muito curso lá na Unicamp, você consegue fazer as suas matérias, tem muita oferta de horários para você fazer as matérias. E você que constrói a sua grade. A Unicamp só fala, você precisa dessas matérias. A ordem que você vai fazer, quando, em que horário, isso é com você. Você que monta isso. Então isso dava uma flexibilidade pra gente muito legal. Eu conseguia, às vezes, por exemplo, eu pegava segunda e terça-feira, colocava um monte de matéria, quarta-feira ficava mais tranquilo, quinta-feira pegava bastante matéria e não pegava nenhuma matéria de sexta-feira. Porque eu conseguia puxar as matérias de manhã, de noite. Mesmo sendo chamando curso noturno, o noturno só significa que você vai ter a reserva garantida para fazer aquela matéria naquele horário, no período. Mas isso não significa que você não possa puxar em outro horário. E a galera faz isso a rodo mesmo. Muita gente faz isso, é muito legal isso. E, Não, é o mesmo esquema da USP, né? Mesmo sim, sim, esquema. muitas faculdades, o FABC também é assim. Pedro, me conta uma coisa. Então vamos, agora que a gente entendeu mais ou menos como que é o esquema da Unicamp, vamos falar um pouco de estágio. Você conseguiu, Tá. quando você fazia Unicamp, você conseguiu estágio? Sim, eu estagiei numa empresa que era da Samsung, chamava Samsung Instituto de Tecnologia para Informática. Eu estagiei E, lá. e é fácil arrumar estágio enquanto se faz ciência da computação? Olha, eu vou falar que é. Assim, tem também o fato que eu estava na Unicamp e a Unicamp era muito bem vista. Mas quando você entra na faculdade, você recebe o seu e-mail, e-mail da instituição. E aí eu Corporativo. tinha isso, o e-mail corporativo. Eu devia receber pelo menos uma ou duas procuras de gente procurando pessoas para estagiar por semana. Por semana eu recebia umas duas procuras. Ah, você tem esse perfil, você está querendo estagiar nessa área? Eu recebi esses e-mails. Então, assim, tem muita procura mesmo. Muita, muita, muita. E esses estágios normalmente são remunerados, ô Pedro? Então, aí vai variar de um monte de coisa. Tem estágios não remunerados, tem estágios remunerados, tem uma encrenca lá, porque uma coisa é você fazer estágio.
Outra coisa é você fazer estágio, porque a faculdade cobra você de fazer um estágio para se formar. Então, para você conseguir Estágio, validar é o estágio e estágio obrigatório. Seria isso? isso, como se fosse isso. Só que daí o estágio obrigatório, aí isso é um problema gigantesco que tem lá, e não é só na Unicamp, isso acontece em todas as faculdades, que é, você precisa estar no momento certo da sua graduação para eles aceitarem você fazer esse estágio e você pegar a matéria de estágio. Tem que ser em umas áreas específicas, tem aí uma série de regras. Mas não impede você de fazer estágio e não contar matéria. Fazer estágio por conta própria, entendeu? Isso tem bastante também. Para experiência, né? Exatamente. E, meu, isso foi uma das melhores dicas que eu recebi e é realmente muito bom. Se vocês estiverem pensando em seguir essa área, a sua experiência conta infinitamente mais que o seu diploma. Então, você sair da faculdade já falando, olha, já trabalhei um pouquinho com isso, trabalhei com aquilo, conta muito, muito mesmo. Muito mesmo. Na sua experiência, não sei se você tem algum amigo, mas qual que é a possibilidade de um cientista da computação trabalhar no exterior? Consegue esse emprego? Você tem notícia? Muito. E não só trabalhar no exterior, como trabalhar aqui pro exterior. Eu tenho muitos amigos que trabalham full home office, eles trabalham o tempo todo de casa, só que eles trabalham para empresas dos Estados Unidos, da Europa, e assim, aí o legal é que, por exemplo, assim, você recebe em dólares, você recebe em euro isso daí. Então isso é muito legal, tem muita procura. Vem cá, eu estou em Santo André, beleza, eu estou trabalhando para uma empresa americana, eu gasto em real e ganho E em recebe, dólar. exatamente, Cara, exatamente. isso não Por tá. exemplo, Ah, não, cara. Eu vou até sim. tomar uma, eu vou tomar uma, calma aí. Por exemplo, Vai, fala isso. um, um desenvolvedor que acabou de se formar lá nos Estados Unidos, ele trabalhar num lugar onde ele vai conseguir, sei lá, uns 4, 5 mil dólares por mês, é mais ou menos o começo, tá mais ou menos nessa faixa. Agora, você imagina você receber 4, 5 mil dólares, que isso dá mais de quase 20 mil reais, aqui no Brasil, entendeu? E isso seria uma pessoa que acabou de se formar. Eu, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando na Samsung, eu trabalhava num time que era global. Então eu conversava todo dia, para resolver os meus problemas, eu precisava falar com o pessoal da Índia, com o pessoal da Alemanha. E aí o trabalho, o trabalho de programação, ele facilita esse tipo de serviço. Você não precisa necessariamente estar fisicamente no ambiente para desenvolver a sua função. Porque tudo que você Uhum. precisa é de um computador, o que as pessoas estão esperando que você faça, o programa, e é isso. Aí você pode trabalhar onde você quiser, entendeu? Então, por exemplo, é uma área que tem muito trabalho remoto. Muito. Sensacional. Ô, gente, vamos aproveitar aqui, a Verena Vesari já inaugurou a sessão de perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade. Vamos aproveitar que a gente está falando de estágio. A Verena perguntou assim, o tipo de faculdade que está cursando, pública ou privada, influencia muito na hora de conseguir estágio? Olha, eu vou falar que influencia, mas é muito menos do que as pessoas acham. Não é tanto assim. Hum, Eu trabalhei em duas empresas, assim, no mercado elas são reconhecidas como sendo muito boas, que é a Samsung e o iFood. As pessoas que trabalhavam no meu time, a maioria delas não tinha feito faculdade pública. A maioria delas. Tinha gente que tinha feito faculdades que eu nem sabia onde é que era. Teve gente que só tinha técnico. Então, assim, não é um fator tão limitante assim a faculdade que você faz, de verdade mesmo. O mais importante numa entrevista é sempre você mostrar a sua experiência que você tem no assunto. E a experiência que você vai adquirir, seja com estudo, seja isso, não necessariamente está atrelado à faculdade. uhum. Por exemplo, eu faço entrevistas no iFood, eu entrevisto gente que está para entrar. Eu acho que a gente quase nunca. Não, eu não lembro da gente alguma vez olhar. Não, tá, o cara tá falando que ele tem 7 anos aqui de experiência, mas ele se formou nessa faculdade. Não, é diferente. O que a gente quer saber é: você tem a experiência que a gente precisa para trabalhar com isso? Você tem a capacidade, tanto de comunicação como de conhecimento técnico para fazer isso? Então, não acho que isso é um fator tão determinante, não. De verdade. Isso é uma Tá. coisa muito legal, eu acho. Acho uma coisa muito democrática da área, entendeu? Meu, as pessoas querem pessoas capacitadas para fazerem isso. A capacidade está muito mais na sua experiência do que só no seu Uhum. diploma. E também a parte comportamental, né?
Fundamental, A parte fundamental isso. comportamental, porque você sabe, o Pedro, que nas várias lives que a gente fez aqui, a, as empresas querem, por exemplo, um profissional ou estagiário que tenha interesse, que corra atrás, que saiba trabalhar em equipe, né? Então, Exatamente. isso é uma coisa legal, isso é uma coisa importante. E, viu, gente, isso aí não importa a carreira que você vai Sim. escolher. E como disse já numa live que a gente fez com o Renato, ele sempre usa o termo TBC, tira a bunda da carteira e vai atrás aqui, né? Tá? E, Exatamente. e por falar nisso, Duda, Dudas Rodrigues, Duda, né, Duda? Você acha válido fazer estágio logo no começo da faculdade? Qual que é a sua opinião? Olha, essa é uma opinião polêmica. A minha opinião é sim. Como eu disse, conta demais a experiência que você tem, tanto na hora de procurar um estágio como na hora de procurar um emprego. As pessoas. Tá uns cachorros latindo, tá fazendo muito, tá atrapalhando Não, muito? não, tá tudo bem, tudo Ah, bem. senão eu fechava aqui a janela. É... O que eu tava... Ah, sim. Então, para você ter a experiência é muito importante mesmo. Pensa assim, ó, duas pessoas que acabaram de sair da faculdade. Uma tem o diploma porque ela fez o que precisava, a faculdade cobria, não correu nada atrás, não correu nada por fora, tá lá com o diplominha dela. Essa outra pessoa, ela atrasou meio ano, um ano, 2 anos a faculdade, só que ela já estagiou em uma empresa, já foi efetivada, já trabalhou com certas experiências. Qual você acha que vai ter mais chance de ser empregado se elas estiverem as duas concorrendo para o mesmo cargo, entendeu? Tá Isso, certo. inclusive, é um estigma que existe, talvez uma... As pessoas não sabem disso, mas é super comum, principalmente em faculdade pública, em ciência da computação, engenharia, é super comum você não se formar em fase. É comum a galera atrasar, às vezes, um pouco a faculdade para conseguir um estágio mais legal, para conseguir trabalhar num projeto externo, trabalhar numa atividade extracurricular. E isso eu acho assim, fundamental mesmo. Eu acho uma excelente abordagem. Eu recomendo É, demais fazer isso. Não precisa necessariamente ser um estágio. Você pode tentar fazer um projeto por fora. Ah, eu quero tá. desenvolver um jogo. Então você vai fazer isso por fora. Mas o importante é você não se limitar ao que a faculdade te oferece. Não se limite a isso. Faça coisas a mais. Mas você sabe que nós fizemos uma live com a Cristininha, ela está se formando. Ela se formou, acho que 2 anos depois de você, a Cristine Gonçalves. E ela está fazendo farmácia na Unifesp. Ela falou a mesma coisa. E ela mesmo tá atrasando um pouco por causa de uma oportunidade de emprego. Então, isso daí, viu, gente, é um negócio legal. Viu, Duda? Então, Sim. gostei da sua resposta. Então, é o famoso TBC, cara. Ô, mas vai atrás, aprender. Sim. E aproveitando a pergunta da Duda, é possível fazer iniciação científica lá na Unicamp? Muito. Eles têm Aí, Duda, muita, outra muita, muita ideia aí, pesquisa. né? Muita Porque às pesquisa. vezes, porque às vezes você não vai atrás de estágio, mas você pode fazer uma iniciação científica, que também é uma coisa legal. Muito. Eu tenho amigos que conseguiram empregos por causa da iniciação dele. Eu tive um amigo que ele estava Aí, trabalhando numa iniciação científica que era. Ele estava ensinando também uma máquina a olhar para um estacionamento e conseguir definir aonde que tem vaga, onde que não tem vaga, onde está ocupado. Isso. Sem precisar ficar colocando um sensor em cada lugar. Só uma câmera faria isso. E ele conseguiu um estágio para trabalhar numa empresa justamente com machine learning, por causa da iniciação científica dele, porque ele adquiriu muita experiência com isso. E, cara, a pô, Unicamp é topzíssima na parte de pesquisa. Top mesmo. É super renomado. cara, até eu tô querendo estudar lá, porra. É muito legal. Muito legal. O nosso aluno Dimitri Sirac pergunta assim: você sabe se as matérias de ciência da computação têm muita semelhança com as de engenharia da computação? Ô, Dimitri, eu não sei, no começo da live a gente falou que o Pedro ele começou fazendo engenharia da computação, depois ele mudou para ciência da computação. Então, com a sua palavra, Pedro, o que você tem que responder para o Dimitri? Olha, para em todos os cursos que eu conheço de engenharia de ciência, sim, tem bastante coisa a ver. A única coisa, eu enxergo a ciência da computação um pouco, como se for da teoria de conjuntos, ela está um pouco dentro da engenharia de computação. Uma pessoa que faz engenharia de computação, ela vai ter muitas matérias básicas de programação, que um cientista da programação também tem, tá? Na Unicamp acontece um fenômeno um pouco diferente, porque na Unicamp, quando você entra no curso de engenharia, você depois tem que escolher uma frente, você tem que escolher uma especialização, que eles chamam lado A e lado B.
O lado B seria o que um engenheiro de computação na teoria era para ser, que é uma pessoa que vai ter bastante conhecimento em hardware, bastante conhecimento de eletrônica, de física, beleza. Ah, tá. O lado A, ele é muito, muito parecido com ciência da computação. Para você ter ideia como o curso está dentro, se você fizer engenharia, isso na Unicamp, tá? Se você fizer o curso de engenharia de computação na Unicamp e você escolher ir para a modalidade A, se você fizer mais 2 matérias, você também consegue pegar o diploma de ciência da computação. Porque todas as matérias de ciência da computação estão lá dentro. Mas isso é mais na Unicamp que tem essa possibilidade. Nas outras faculdades, o comum é o que seria o lado B da engenharia de computação na Unicamp. Você vai ver boa parte de computação, que a ciência da computação também vê, mas você vai ver muito mais coisa de engenharia, de matemática, de física, de eletrônica. Então, assim, eu não conheço não, se você fez engenharia de computação, se você fez engenharia de computação, você pode fazer qualquer coisa que um cientista da computação fez. De verdade. Eu não conheço, como eu falei, eu não conheço nenhuma requisição de emprego que é só aceitando o cientista da programação. Engenheiro de computação, não. Não. Tá. Então, as matérias vai ter essa semelhança da parte de computação, assim, bastante, só que a engenharia tem muita coisa a mais. Tá. Sobretudo essa parte de hardware, né? Isso, exatamente. Você vai ver muito mais coisa de eletrônica, muito mais. Bom, Júlio, nos deseja boa noite e fala o seguinte: nessa questão de faculdade, em relação ao exterior, também não importa muito? Sempre me falaram que a Unicamp era melhor para trabalhar no exterior como cientista. Pelo que entendi, Júlio, eu acho que é isso, né? Você tem intenção de trabalhar fora, nos Estados Unidos, na Europa, algum lugar assim. E importa, primeira pergunta, será que importa muito a faculdade, ô Pedro? Então, ele falou para trabalhar como cientista. Eu imagino na parte de pesquisa isso. Ou como cientista da computação. Você esclarece a gente, ô Júlio? Porque, assim, se você está falando da parte acadêmica, na parte de pesquisa, realmente a Unicamp, eles olham muito para currículo, em currículo de diploma. É muito Uhum. importante isso. E, Tá. obviamente, a Unicamp é super referência lá fora na parte de computação. Uhum. Tipo, tanta referência que você tem muitos, muitos estrangeiros na Unicamp. Pessoas da América do Sul inteira vão para a Unicamp porque é considerado um dos melhores polos de pesquisa de computação. Então tem muito, muito estrangeiro lá. Então, se for para trabalhar na parte acadêmica, faz Uhum. muita, muita diferença. Se for para trabalhar como desenvolvedor, essas coisas, Ah, aí o Júlio falou exatamente isso. Agora ele escreveu aqui embaixo, fazendo o programa, então como desenvolvedor. isso. Como desenvolvedor, aí você vai ter cada mercado, cada área, Estados Unidos, Europa, Ásia, cada lugar vai ser diferente. Por exemplo, os Estados Unidos, eles já cobram, eu não sou também expert na área de trabalhar lá no exterior, mas o conhecimento que eu tenho das pessoas que eu conheço que trabalham lá, nos Estados Unidos é mais importante você ter um diploma. Algum diploma de tecnologia, seja engenharia de computação, ciência da computação, seja, enfim, análise de sistemas, tem um monte desses cursos. Você ter um diploma para trabalhar lá fora, em alguns lugares, pode facilitar. Em outros, não necessariamente é necessário. Então, assim, eu sei que basicamente eu falei depende, né? Minha resposta é sim e não. Não é uma resposta muito boa, mas infelizmente é a verdade. Não dá para generalizar nenhum dos dois. Não dá para falar que sim, é de suma importância. Por exemplo, ó, as 3 maiores empresas de computação, de tecnologia, Facebook, Google e Amazon, eles contratam pessoas para trabalhar com programação que às vezes não tem diploma dessa área e também às vezes contratam gente de outras áreas. Eu já conheci gente que trabalhava como programador e tinha feito geologia, tinha feito engenharia elétrica, tinha feito cursos que não eram da área, mas, como eu falei, o mais importante costuma ser a sua experiência. Então, se você conseguir demonstrar na entrevista e no seu currículo que você tem a experiência que eles precisam, dificilmente o diploma da sua graduação vai ser o fator limitante. Vai ter umas empresas que eles vão cobrar isso, vai ter, mas não são tantas assim. Aliás, vem ao encontro do que a Duda perguntou para você sobre começar já a fazer o estágio já no começo, né? Vai atrás de experiência. É isso aí, Duda. Sim, vai atrás Tá. de experiência.
Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para o final, que é a parte de Claro. vestibular, que agora eu não consigo entender o nome aqui. A. Torres Chagas. Então, A. Torres Chagas. A sua pergunta do processo de vestibular nós vamos deixar para o final, tá? A Duda ainda pergunta o seguinte. é, aliás, sistema. Aliás, deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se eu li alguma coisa. Ó, a Duda Herédia pergunta: qual a diferença entre cursar ciência da computação e tecnologia da computação? Tá. Ó, Ah, e aliás, a Duda Rodrigues agora pergunta de sistema de informação. Então são três. Três não, e áreas. tem E elas são muito. Tem diferentes? E elas são faculdade, diferentes? sim, não, tem faculdade que também oferece curso de engenharia de software. Assim, eu não conheço, por exemplo, esse curso aí que você falou, técnico em informática, técnico em computação, alguma coisa assim. Tecnologia da informação, TI. Ah, tecnologia da informação. Tá. O que eu acho a ciência da computação vai ser o curso mais generalizado sobre, sobre a atuação em computação. Ele vai ser o curso que vai ser mais abrangente. Essas outras áreas talvez sejam áreas que elas vão se especializando um pouquinho mais em cada coisa. Uhum. Eu não vou mentir, eu não sei direito o que uma pessoa que faz uma graduação chamada tecnologia da informação, ela necessariamente vai ser treinada a fazer. Mas eu sei que, como eu disse, as pessoas, você quer trabalhar como desenvolvedor, eles vão aceitar os diplomas de análise de sistema, de tecnologia da informação, engenharia, ciência. Então, você vai conseguir atuar com essas coisas que a ciência da computação atua. Agora, o que de fato a faculdade é feita para você trabalhar, o principal foco dela, eu não conheço dessas áreas. Não sei exatamente sobre análise de sistemas, não sei exatamente sobre tecnologia da informação. Mas eu sei que essas áreas podem atuar como programadores, como desenvolvedores, isso eu tenho certeza. Como é que está o mercado de trabalho para um desenvolvedor? Bombando. Muita procura. Muita procura por profissional competente. Então, assim, você pode, assim, se vocês quiserem até duvidar de mim, procurem na internet principais ramos para se trabalhar, áreas mais fáceis para trabalhar, que tem mais procura. Parte de computação, de desenvolvimento de software, cara, Já vi chove, isso. chove, chove, procura. A galera precisa muito de gente. Então, é uma área assim, olha, você pode até ficar desempregado por um tempinho, que vai ser o tempo de você achar um novo emprego. Mas esses desempregos que você fica muito tempo, anos sem achar um lugar, dificilmente, pela experiência que eu tenho, né? Agora, né, você vê, nós fizemos uma live com o Roberto Vick, e ele é um diretor de uma empresa de tecnologia chamada Cognizant. Não sei se você já ouviu falar. E ele falou o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa, é uma multinacional, né? Eles têm, nossa, no mundo todo tem mais de 30 mil, né, funcionários, 30 mil colaboradores, né? Mas é interessante, eles fizeram uma pesquisa sobre as 21 carreiras promissoras do futuro, as 21 profissões do futuro. Aliás, no nosso NS, viu, gente, desse que saiu agora, tem um resumo da reportagem. Foi feita uma reportagem com ele. Mas todas vão envolver tecnologia. Mas todas. Mas não tem uma que não vai envolver Sim. tecnologia. Não tem uma. Uma coisa que eu fico muito surpreso é que hoje em dia ainda não se dá matéria de programação no ensino médio fundamental. Porque, cara, eu tenho certeza, é batata. Se as pessoas começassem a ter contato mais com isso, eu não estou falando isso com aquela matéria de informática, que você vai mexer em PowerPoint, não, eu estou falando de programação mesmo. Se as pessoas tivessem mais contato com isso, elas veriam que não é uma coisa tão absurda, não é uma coisa tão complicada. Muitas pessoas têm plena capacidade para fazer isso, mas só pelo fato de nunca ter apresentado essa possibilidade para elas, elas nem sabem. E, cara, como você mesmo falou, é uma área que está tendo muita procura. Muita procura. Mas você sabe, então eu vou te contar uma novidade. Para o Singular, para agora, para 2021, nós vamos ter um esquema de matérias eletivas. Nossa, que legal. Uma das novidades vai ser essa, né? Até Nossa, sim show. cursos.
por exemplo, mexer em Excel. Claro, o Excel já tudo pronto, a tabelinha, mas mesmo colocar as formulinhas em Excel, Não, é difícil. Oh, nossa, tem gente que. Nossa, sim, tem gente que gasta já é um horas e horas negócio. para se profissionalizar em Excel. Sim, sim. Mas nós vamos começar assim, vai ser uma coisa bacana, né? Vamos ver, o Júlio faz outra pergunta. Pede para você comparar. Aliás, uma pergunta muito legal, Júlio. Eu queria também entender isso aí. Ciências da computação, USP versus Unicamp. Você consegue ser imparcial? Não, não. Não, olha, em termos assim, fala, a pessoa da Unicamp é mais capacitada que a pessoa da USP. Não, você está tentando comparar duas coisas muito tops, duas faculdades muito boas, muito boas. Assim, não. Quando você fala assim, a Unicamp foi eleita a melhor faculdade do Brasil nos últimos anos, assim, são por quesitos até um pouco subjetivos, entendeu? Não dá para você categoricamente falar a Unicamp é melhor, a USP é melhor. Ambas são excelentes faculdades, você vai ter um bom aprendizado e vai ter esse plus de ser uma faculdade reconhecida, de ser uma faculdade de nome. Isso ajuda um pouco, obviamente. O Lucas fez uma. Lucas, né? Presumo. Vocês abreviam os nomes aí, gente? Putz, como é complicado. Acho que é o login, né? Aliás, nossa. Gente, são 3 perguntas praticamente iguais. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Quais linguagens de programação você indica para aprender primeiro? Precisa saber programar antes de entrar no curso? Já ter experiência antes da faculdade com programação, computação, conta muito. Por exemplo, as Tá. ETECs. Muito legal as ETECs, né? Bom, então você pode ver que são 3 perguntas mais ou menos no mesmo sentido. Tá. A parte de você precisar ter conhecimento sobre programação para fazer qualquer um desses cursos é zero. Eu entrei sem saber absolutamente nada. Não fazia eu não sabia nem citar linguagens de programação. Não sabia como usar, não sabia nada, nada, nada. Você vai aprender tudo do zero, não precisa se preocupar com isso. Obviamente que, se você já tiver um conhecimento prévio, os primeiros anos as matérias vão ser muito mais fáceis, porque você vai ficar vendo coisa muito básica. Mas não é nem de longe um requisito, nem de longe. Em relação à pergunta que uma pessoa fez sobre qual linguagem de programação aprender, cara, essa também é uma pergunta assim super polêmica. A melhor resposta que eu já vi e eu concordo é não depende. Depende o que você quer fazer. Porque não existe a linguagem perfeita, a linguagem que resolve todos os problemas. Cada linguagem é uma ferramenta. E você usa cada ferramenta para fazer uma coisa. Então, da mesma forma que você usa uma faca para cortar e um machado para. Machado seria a mesma coisa, mas você usa, sei lá, um martelo para martelar, a linguagem de programação é a mesma coisa. Então, por exemplo, você quer desenvolver um jogo, você vai ter algumas linguagens que vão ser mais fáceis e são mais recomendadas para fazer um jogo. Você quer fazer um site, tem outro conjunto de linguagens. Então, se você tem esse interesse em aprender uma linguagem só por aprender não costuma ser muito legal, não costuma ter um bom aproveitamento. Geralmente se recomenda você encontrar um projeto para você fazer, alguma coisinha. Então, eu aconselharia você primeiro encontrar um projeto que você quer fazer e depois disso você vê, eu quero fazer um jogo, então vou ver quais são as melhores linguagens para fazer jogo. Você quer fazer um site? Quais são as melhores linguagens para fazer um site? Essa seria uma resposta mais abrangente. Se você não está afim, se só queria ver um pouquinho da programação, uma linguagem que é relativamente fácil, Python. Python é uma linguagem relativamente universal, você consegue usar Python para muita coisa, mas, Python. De novo, Python, é Python. Mas, novamente, não é porque você está aprendendo essa linguagem que você consegue fazer. Python não resolve todos os problemas do mundo. Por exemplo, você jamais vai fazer, por exemplo, um sistema operacional, Windows, iOS, essas coisas, Android, você nunca vai fazer um sistema operacional em Python, ele vai ficar muito lento. Entendeu? Você tem umas linguagens específicas para isso. Mas o Python é uma linguagem relativamente abrangente. E é simples? Então, essa é uma pergunta... Se eu perguntasse assim, espanhol é fácil? Tá, tudo bem. Entendeu? Pedro, cara, eu tenho dificuldade extrema para espanhol. Justamente porque parece português, eu me confundo muito com espanhol. Tá certo. Mas o que a gente fala, tem uma classificação em linguagem que é de alto nível e baixo nível. Alto nível significa que parece uma linguagem de um humano. Um humano lendo o código fica fácil de entender o que o programa vai fazer. Uma linguagem de baixo nível é uma coisa que parece mais o que a máquina vai estar lendo.
Aí você lê isso daí e você fala assim, cara, não estou entendendo nada que está acontecendo. Python é considerado uma linguagem de muito alto nível. Você abstrai muita coisa quando você está fazendo Python. Então ele costuma ser considerado uma linguagem fácil de aprendizado. Muitas faculdades, muitos lugares usam Python como a primeira linguagem para aprender. Mas, por exemplo, na Que Unicamp eu legal. aprendi C. Eu aprendi C como a primeira linguagem. Só que C já é uma coisinha um pouco mais pesada. Aí eu Mas aprendi Fortran. Uhul! E depois Fortran aprendi Basic. Bom, vamos lá. fez. Não precisa rir, pelo amor de Deus. Sofrer bullying agora. Olha, desculpa, eu não consigo ler teu nome, mas tem uma pergunta legal aqui. Como é mais ou menos a área voltada para jogos e inteligência artificial? E você acha que para trabalhar com jogos grandes, as melhores oportunidades são no exterior? Tá. Primeiro eu preciso deixar claro que essa não é minha área de atuação de jogos. É um nicho que eu não tenho muito contato como na área profissional. A experiência que eu tenho de ouvir pessoas que trabalham nessa área é assim. Você tem um mercado tech legal aqui no Brasil. Por exemplo, eu trabalhava na Samsung, nesse instituto, e esse instituto tinha alguns times que trabalhavam com desenvolvimento de jogos para crianças, que era para já vir com o celular. Se você está falando desses jogos AAA aí, os Call of Duty, Counter-Strike, assim, querendo ou não, para você trabalhar nessas empresas, são as empresas top de linha, né? Então aí você vai precisar ter um currículo bem legal. E obviamente que todas essas empresas, elas estão lá fora. As empresas gigantescas que produzem a maior parte dos jogos, que eu saiba, elas são todas lá fora. Não sei se eventualmente elas têm sede no Brasil, mas que elas são de domínio exterior, elas são. Mas é um nicho que eu realmente não teria tanta capacidade assim, para falar se é fácil achar emprego, se é bom. A parte de inteligência artificial, cara, inteligência artificial é uma área também muito abrangente. Tipo assim, você vai usar a inteligência artificial para quê? O business intelligence, aquela área que eu comentei sobre você pegar dados e você tirar informação dele, por exemplo, que uma pessoa vai fazer numa empresa onde vende certos produtos e você quer saber quando que as pessoas mais compram esse produto, em que local elas mais compram, isso daí é um tipo de inteligência artificial. Você pode usar esse tipo de inteligência artificial nessa área. Agora, você também pode ter a parte de inteligência artificial de uma pessoa querendo desenvolver o que geralmente as pessoas acham que é inteligência artificial, que é aquela coisa de um robô, de ele ter consciência e tal. Esse é outro ramo da inteligência artificial que tem outra coisa a ver, entendeu? Ambos são inteligência artificial, mas que atuam com áreas totalmente diferentes. Entendi. Então, inclusive inteligência artificial é uma matéria dessas eletivas que eu tinha falado lá no Unicamp, que você pode fazer. Pedrão, por incrível que pareça, nós estamos conversando há quase uma hora já. Olha, Caraca, já. quando flui bem a live, passa rápido, né? Pedro, tem uma pergunta. Quem fez aqui, acho que foi. Puta, eu não anotei o nome, desculpa. Mas fala como é que foi. Foi difícil você entrar nas ciências da. É que você não entrou direto na ciência da computação, você entrou Entrei na primeiro em engenharia. engenharia. Mas entrar em Isso. engenharia de computação é mais difícil que ciências da computação? É. Na Unicamp, se eu não me engano, engenharia de computação está como o segundo ou terceiro mais concorrido, maior nota de corte. Engenharia de computação não era um curso tão. Ciência da computação era mais fácil entrar, não tinha uma nota de corte tão alta assim como os cursos de engenharia, medicina, essas coisas. A parte da engenharia costuma ser um pouco mais difícil de entrar. Uhum. Para a Unicamp em questão, o meu primeiro ano de cursinho eu acabei tendo uns problemas pessoais, então não consegui me dedicar muito aos estudos, acabou não dando muito certo. Aí no segundo ano eu peguei gás e falei, não, vou levar a sério isso. Uma das melhores dicas que me deram e mais contribuiu para eu conseguir passar no vestibular, uma vez que eu tinha selecionado, eu queria muito fazer a Unicamp, porque eu ia morar fora, era uma faculdade que eu já tinha ouvido que era de renome e tal. Então eu já tinha escolhido que eu queria fazer a Unicamp. Então quando começou em agosto mais ou menos, eu imprimi todas as provas antigas da Unicamp, de primeira e segunda fase. Todas não. Eu peguei dos últimos 8 anos, acho que eu tinha pego 8, 10 anos. E aí, todo final de semana, eu fazia a prova como se fosse o vestibular. Começava 1 da tarde, sentava sozinho, tirava o celular, ficava lá às 4, 5 horas concentrado fazendo. E a Unicamp em questão, ela tem uma coisa que eu acho, eu não sei se isso ainda existe, eu acho que existe, mas na época existia e me ajudou muito. Você entra no site da Unicamp, na parte da segunda fase, eles vão te mostrar a pergunta, eles vão te mostrar a resposta que eles querem,
eles vão te mostrar Isso. um exemplo de um aluno que acertou por completo a questão e o exemplo de um aluno que acertou pela metade. Cara, isso era fenomenal, fenomenal. Isso daí eles chamam-se grade de correção. Nossa, eu achava isso muito bom e me ajudou muito, assim, em exercícios de exatas, de humanas, perceber, olha, eu tô vendo que eles cobram mais explicar essas coisas, não preciso focar tanto nisso. E os vestibulares, você que é professor vai saber falar isso com mais categoria, mas os vestibulares, eles seguem uma tendência. As provas da FUVEST são muito parecidas umas com as outras. As provas da Unicamp são muito parecidas. Então, você estudar bastante as provas, os exercícios daquela faculdade vai te facilitar muito mais você ir bem na prova. E, nossa, eu lembro que eu ia lendo os exercícios da Unicamp e eu já entendia, eu já circulava, eu tenho certeza, ele vai pedir essa informação, eu preciso lembrar disso aqui. Então, é um bom treino, facilita muito, eu recomendo. Não, mas eu recomendo também para qualquer vestibular, viu, gente? Não é só Unicamp, não. Sim. Não, Aliás, sim, sim. quando eu recebi um manual da Unicamp, que hoje tem no site, né? Mas há muito tempo atrás eu recebi um manual da Unicamp que explicava essas grades, né? Então era mais ou menos assim. Dava um exemplo, se o aluno chegou até tal ponto, é meio ponto. Se chegou até tal ponto, mas esqueceu a resposta, descontar tanto. Eles tinham uma grade para mais ou menos Legal. padronizar a correção. E eu criei uma grade para corrigir minhas provas, para seguir mais ou menos o mesmo padrão da Unicamp. Legal. Então eu conheço isso, e para quem não está sabendo, nós vamos agora no curso Fera fazer também alguns cursos específicos para faculdades, e a Unicamp está no nosso radar. Pedrão, vai acabar a live daqui a alguns minutos. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os nossos alunos vestibulandos. Olha, uma mensagem que eu vou passar, me falaram isso na época do vestibular, eu ouvi, mas eu demorei um pouco para entender isso. E é uma lição, acho que muito valiosa, pelo menos para mim. Não subestimem o tempo e o esforço que vocês investem para descobrir que vocês não gostam de alguma coisa. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito 2 anos de cursinho e 4 anos de engenharia para depois falar assim, agora eu decidi fazer ciência. Eu poderia ter entrado direto em ciência. Mas essa é uma análise muito superficial, porque nesse meio tempo eu não só aprendi uma cacetada de outras coisas, como eu precisei desse tempo, eu precisei estudar engenharia, eu precisei passar por isso para entender que eu não gostava disso. E eu acho que isso é uma lição que a gente tem que levar para a vida inteira, cara. Não tem problema você gastar um tempo seu para depois descobrir, cara, acho que isso não é para mim. Não tem problema, isso não é fracasso. Isso é sucesso. Concordo. Você descobriu uma coisa, você descobriu que você não gosta daquilo. Então tenham paciência com vocês mesmos. Vocês estão. Eu não só concordo, que eu sempre uso exemplo. Às vezes uma pessoa faz assim, 1 ano de medicina, 2 anos de medicina, 3 anos de medicina, aí desisti porque eu estou há 3 anos. Não desistam. Só não entre em faculdade de medicina quem desiste, por exemplo. Então isso é válido para todas as áreas. Sim, sim. Sabe as palavras, Pedrão? Vocês entenderam esse recado, gente? E não é assim. Vocês, às vezes, aliás, o reloginho apareceu aqui. Que pensar, eu resolvi fazer jornalismo e eu vou seguir a carreira de jornalismo. Não! No meio do caminho tem desvios, tem. Por exemplo, o Rafael, que fez marketing, acho que o Rafael Sandrão devia ser acho que da tua turma. O Rafael, ele fez jornalismo, mas ele é na parte de marketing. Então as coisas mudam, gente. Calma. Sim. Tá legal? Pedrão, muito obrigado. Gente, obrigado pela participação de vocês. Pedrão, obrigado pela força que se deu pra gente, pelas palavras finais aí. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Esperamos ter ajudado vocês mais um pouquinho, gente. Tchau, boa noite a todos. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.